Sejam bem-vindos. Vou esperar o Instagram avisar o pessoal e a gente já começa com o tema de hoje, que é como, que você expressando a sua individualidade, você atrai mais dinheiro e por que você não deve ficar se preocupando em se tornar um com o todo, né? Então, quem for entrando, vai dando um oi para eu saber. Oi, Ju, seja bem-vinda. Vou guardar um pouquinho aqui que o Instagram demora para notificar as pessoas. E esse tema, foi algo que veio na minha cabeça porque semana passada eu postei então uma frase de um livro. Deixa eu até mostrar o livro que depois o pessoal pergunta. Ele é um pouquinho pesadinho. Esse livro aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer invertido para vocês, mas é um livro de 800 páginas, eu não tô nem na metade, mas eu já fiz vários treinamentos dessa autora, que é a minha mentora atualmente, né? E uma das coisas que esse livro fala, que é uma das coisas que essa minha mentora me ajudou muito a entender, é sobre isso de você não querer se encaixar e de você não querer se tornar um com um todo, que é aquilo que a maioria das pessoas que falam sobre espiritualidade acabam empurrando pra gente, né? Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase, somos todos um, e, enfim, tem hashtag, e tem, acho que até página e blog com esse nome, e tudo bem, né? Cada um acredita no que quiser, mas pra mim, e eu vejo que pra maioria dos meus seguidores, eu não gosto nem dessa palavra, mas as pessoas que me acompanham aqui e que são meus clientes, não faz sentido isso de somos todos um, né? E coincidentemente essa semana, eu tava revendo alguns materiais de coisas que eu estudo e me lembrei dos 8 portões da prosperidade, que isso é ensinado no desenho humano, que é uma das técnicas de autoconhecimento que eu me aprofundei mais nesse ano, né? E então, um dos portões da prosperidade é a autoexpressão, ou a expressão da individualidade. Oi, pessoal que tá chegando, tô vendo vários corações aí, legal. E então, a expressão, a autoexpressão ou a individualidade é um dos portões da prosperidade. O que é isso? Eu vou explicar rapidinho. Na verdade, eu vou deixar essa parte dos portões para depois, mas assim, porque senão vai atrapalhar aqui a ordem da live do que eu tenho anotado aqui. Mas enfim, foi essa combinação do que eu tava lendo no livro e eu postei aqui para vocês, né, nos stories, com essas minhas anotações que eu tinha dos portões ali do desenho humano, que me fez fazer essa live, porque quando você entende realmente prosperidade e mentalidade de dinheiro, você vê que a base em si, ela faz sentido em todos os lugares. Então, nesse livro, no desenho humano, em várias outras coisas que eu estudo, fazia muito sentido isso, né? E eu fui olhar até, depois eu fui olhar o cronograma do meu curso, né, do Mudei de Rumo Financeiro, e eu vejo que eu trabalho nele todas essas coisas, quase que de maneira inconsciente, porque o meu processo, né, que eu ensino nesse curso, eu que criei, então é uma soma de tudo que eu sei, de que eu aplico na minha vida e ensino os meus clientes também. Então é como se eu fui olhar assim, tá, que tem todos esses 8 portões ali também, no livro também, então tudo se fecha, tudo faz sentido, né? Então, quando eu vi sobre isso de individualidade, então é algo que vai ter no curso e é algo que está em todos esses lugares, eu vi como as pessoas falam um pouco disso e como é contraditório com o que as pessoas falam no mundo, né, do desenvolvimento pessoal, mais voltado para a espiritualidade. Oi, Bruno, bem-vindo!
Então, vai muito contra, né? É contra o que a gente aprende. E aí eu comecei a voltar, assim, lembrar do meu processo, da minha jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual. E eu lembrei que na época que eu trabalhava ainda no mundo corporativo, um dos primeiros livros que eu li, eu acho que eu nunca comentei desse livro aqui, foi aquele Geração de Valor, do Flávio Augusto. E nessa época eu nem pensava em empreender, nem pensava em... eu nem tinha esse meu lado espiritual, assim, muito desenvolvido. E aí esse livro foi uma indicação, não lembro de quem, eu acabei lendo ele, e ele falava sobre seguir a boiada, né? Que na verdade, se você quiser o sucesso na sua vida, você não deve seguir a boiada, né? Ou seja, você tem que pensar por si próprio, você tem que fazer aquilo que você se sente inspirado. Então eu lembrei disso e eu lembrei que esse livro foi um dos primeiros assim que despertou em mim aquela vontade de empreender, de tomar controle da minha vida, né? Porque às vezes a gente não acaba não, como eu vou dizer, não assumindo a responsabilidade, né? Você entra naquela caixinha de trabalhar, se aposentar e morrer, entendeu? Então era mais ou menos esse o rumo que a minha vida estava tomando, né, naquela época. E esse livro, então, ele me chamou atenção porque ele não era muito espiritual, na verdade ele nem é nada espiritual, né? Então eu não estava aberta para nada assim espiritual na época. Se alguém me falasse do livro do Abraham Hicks ou se me mostrasse qualquer material, eu ia achar que a pessoa era maluca, porque eu era muito cabeça fechada. Então, por isso até que o nome aqui do meu projeto, né, Mudei de Rumo, porque realmente, assim, eu mudei muito, né? Então, assim, esse livro, ele abriu a mente de uma maneira que foi sutil para mim, né? E aquilo ali ficou na minha cabeça, de não seguir a boiada, de você se expressar, de você pensar por você. E foi aquilo ali que me fez querer me entender mais, querer empreender. E aí eu pensei, ok, né? Passei por muita coisa para chegar até ali. Até ali, eu digo, começar a empreender, começar a me conhecer. E aí, quando você... Qual é o nome do livro? Deixa eu ver aqui certinho. Só vou pesquisar o nome aqui do autor para não falar errado, porque eu não sei se eu falei certo. É o Geração de Valor, do Flávio Augusto. Esse é o livro. Até tem outros, né? Eu só li o primeiro, eu sei que ele já lançou 2 ou 3, eu acho. E ele tem essa pegada de empreendedorismo, assim, ele é brasileiro, é bem interessante, tá? A história dele, assim. E é um livro né, que vai te motivar e vai fazer você pensar um pouquinho, assim. Então, na época que eu tava, ele me ajudou a isso. E voltando ali, que eu tava falando, que esse passo aí, né, essa minha jornada, então, foi realmente em busca disso, assim, né? De não querer mais ficar pensando o que os outros pensam, pensar por mim, né? Claro, às vezes a gente pensa igual, mas sempre por você, não tentar se encaixar. E aí eu vi, né, comecei a olhar, né, voltar no tempo toda minha trajetória aí, né, de desenvolvimento pessoal, enfim, e espiritual, e eu vi que chegou num determinado período aí, quando a gente se conhece, autoconhece, enfim, várias técnicas, né, que cada um vai ter um caminho, mas todo mundo acaba chegando, né, no mesmo lugar, que vinha muito essa ideia de somos todos um, de, como eu vou dizer assim, de você ter até um certo tipo de pena pelos outros, não empatia, mas sim a empatia até ok, mas seria mais como ver o outro como vítima, então você não pode discordar, você tem que aceitar,
o outro é um espelho seu, então se o outro errou com você, a culpa é sua, coisas assim, sabe? E aí que você começa a se, eu digo, em vez de expandir a sua alma, o seu desenvolvimento, você começa a se contrair, né? Então, não sei se faz sentido para vocês, né? Quem tá ao vivo aí, comenta comigo se eu conseguir passar, né? O que eu quero dizer com isso. Mas é basicamente isso, você chega num momento que as pessoas dizem assim, não, você não pode ser você. Ou seja, você não pode, às vezes, discordar, você não pode ter sua opinião, você tem que ser como todos, né? Porque somos todos um. Então, isso não fazia mais sentido, né? Não faz sentido hoje pra mim, mas eu vejo que é algo que a gente não fala muito, e é muito importante, então, como eu falei, para prosperidade, né? Que é o tema que eu tô focando mais aqui ultimamente, até porque o meu curso é sobre isso, então as inscrições estão abertas, então eu tô focando nisso até para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que vai ser esse curso, o que a gente vai ter, né? Mas eu acho que essa coisa de individualidade, de expressar sua individualidade, ela serve para todas as áreas da sua vida, para você ter sucesso em todas as áreas. Se você pensar de uma maneira lógica, você vai ver que faz sentido, porque quando você tenta ser outra pessoa, quando você tenta se encaixar para agradar o outro, você está emitindo uma vibração que não é exatamente aquela que você queria. Então você vai atrair para sua vida situações, pessoas que não são aquilo que você realmente quer. Tá fazendo sentido sim, muito respeitar a individualidade. Que bom, então vou continuar aqui por esse caminho, já que tá dando para entender. Então, você vai acabar atraindo para sua vida coisas que não fazem sentido, mas é porque te disseram que tem que ser assim. Então, isso é algo que eu quero trazer à tona, né? Que desmistificar algumas dessas frases prontas que a gente tem aí, né, no mundo do desenvolvimento pessoal e espiritual, porque não precisa ser assim e não deve ser assim para que você tenha sucesso. Senão você vai atrair coisas que não vão fazer sentido para você, né? E não vão te preencher e você vai perder a oportunidade de viver uma vida única, que é para isso que a gente está aqui, para se expressar. Como eu falei, a maior contribuição que você pode fazer no mundo é expressar a sua individualidade. Então, quando você faz isso, você começa a atrair oportunidades. Se você é empreendedor, você acaba atraindo as pessoas que querem empreender com você, né? Que querem comprar de você, enfim, querem saber sobre o que você oferece. Se você tem um emprego, você vai atrair oportunidades que fazem sentido para você. Então, essa que é a ideia de se expressar, de expressar a sua individualidade. E eu sei que isso é algo que eu entendo que por que se somos, como é que sejamos todos um, né? Por que isso faz tanto, as pessoas acabam aceitando isso tão fácil, né? De não questionar algumas coisas, porque expressar a individualidade é algo muito desafiador. Eu sei que é, porque a todo momento a gente se questiona o que os outros vão pensar, mas será que eu vou ser aceita? Será que vão entender errado? A gente tem muito medo de ser entendido errado, né? E a gente não pode garantir que o outro vai entender exatamente aquilo que a gente quer, então a gente tem que largar essa culpa, né, de ser mal entendido, por exemplo. Então eu sei que as pessoas não questionam essas verdades porque é muito fácil, né, você ficar ali nessa caixinha, porque sair dela realmente é mais desafiador, né, dizem é mais difícil, mas eu acredito que vale a pena, porque o que você consegue, né, quanto você se liberta quando você faz isso, é muito grande e é muito emocionante e é muito gratificante, porque você sente a contribuição que você está fazendo.
Que sincronicidade. Hoje mesmo estava vendo uma palestra do Gasparetto falando sobre isso. Legal. Então, assim, você realmente se expressar como você é, né? O Gasparetto também é um dos mentores que no começo que há muito tempo, assim, eu assistia, ouvia, né, as palestras dele, e sim, ele também fala sobre isso, né? E aí você vê que muitas pessoas falam sobre isso, mas muitas não falam e muitas não praticam. Então, assim, eu olhando para as pessoas os mentores que eu já tive, que faziam sentido para mim, todos eles falavam sobre isso, né? O Gasparetto é um desses, né? Então, é preciso coragem, então as pessoas de coragem acabam fazendo isso e falando sobre isso, porque é muito mais fácil você ficar numa caixinha do que você se expressar a sua individualidade, que às vezes as pessoas não vão gostar, as pessoas vão falar mal, enfim, o Gasparetto é uma das pessoas que eu sei que muita gente vira a cara, assim, porque às vezes ele falava algumas verdades, e a verdade, as verdades, elas são coisas que às vezes não são legais de ouvir, né, para o nosso ego, para nossa mente. A nossa mente, ela fica balançada, mas a sensação é sempre de alívio, né? Se você for notar as verdades, por mais que elas doam, a sensação, se você consegue já perceber no seu corpo, no seu espírito, é uma sensação leve, do tipo que agora eu sei o que eu preciso saber, sabe? Então, acho que era isso que eu ia falar sobre o assunto em si, né? E aí eu quero comentar sobre os 8 portões, porque eu sei que vocês vão me perguntar depois, né? Que eu comentei lá no post. Só vou falar rapidamente sobre o que eles são, né? Quais são. Mas então não tem ordem, não tem nada, assim. O que fala aí? O que basicamente é esses 8 portões? Então, no desenho humano, né? Que é uma técnica de autoconhecimento que eu estudei um pouco esse ano, ele fala que o nosso ponto de atração, ele tá no coração, né? Seria nessa região aqui. Isso faz todo sentido, né, com o que eu acredito, com o que eu já estudava, que é a ideia de que a nossa mente, ela cria, né? Então ela cria as ideias e o nosso coração que atrai, porque as emoções a gente sente aqui, né? Então é basicamente isso. E esses 8 portões estariam aqui no coração. Um deles, então, que é esse que eu comentei, é o da autoexpressão. Não tem ordem, não tem nada, mas a ideia dos portões é que o quê? Você tem que desenvolver isso para que você realmente seja próspero. Então, todo o meu trabalho de ensinar prosperidade, né, tanto nos cursos, né, no curso, né, agora que é o único que está disponível no Mudei de Rumo Financeiro, quanto nas mentorias que eu faço, eu acabo trabalhando todos esses portões, mas como eu falei no começo aqui, é como se fosse já automático, tipo, inconsciente, porque todos os materiais acabam se encaixando quando você vê que essas 8 coisas, elas são muito importantes que você desenvolva, né? Então a ideia de portão é como se você fosse abrindo essas coisinhas e se libertando dos limites que você criou ali, né? Que você aprendeu ali. Então um deles é o da autoexpressão ou da individualidade, então que é esse que a gente está falando mais a fundo hoje aqui, que é basicamente a ideia de que você está aqui para se expressar, para expressar algo que só você tem, né? E muitas vezes as pessoas confundem, acho que é importante falar isso, inspiração com cópia, né? Até coloquei no post hoje que quando às vezes eu quero ligar o rádio, eu fico estressada, porque eu já não sei, parece que é todo mundo igual, parece que as músicas são todas iguais, parece que é tudo o mesmo cantor, enfim, as pessoas estão esquecendo da individualidade. E não é nem questão de inspiração, porque às vezes você vê um artista que se inspira no outro, até o material que você lê, que você cria, enfim, pode ser inspirado, mas a gente sente aí cópia pura. E
eu vejo nisso, não é uma intenção ruim, não é que a pessoa tá copiando, enfim. Eu vejo sempre, quando eu vejo esse tipo de coisa, medo, né? Eu sinto que as pessoas têm medo de criarem e escolhem sempre o caminho mais fácil, mais cômodo, né? Então, já que isso está dando certo, eu vou fazer isso, né? E é o que a maioria das pessoas acabam fazendo e é o que a maioria das pessoas acabam, grandes aí mentores, eles acabam te falando para você fazer isso, para você fazer o que todo mundo tá fazendo porque é mais fácil e é mais certo, mas não é mais gratificante. E por mais que pareça fácil, na verdade é o mais difícil, né? Fácil é quando você segue o que o seu coração manda, o que a sua intuição manda, porque a longo prazo você vê que dá mais resultado e é mais fácil, né? No começo, sim, vai parecer mais difícil, porque como eu falei, é preciso de coragem, né? É preciso você passar por esse medo de ser rejeitado, de se passar por doida, por alguém não entender e fazer piada com você, enfim. Mas depois é muito mais gratificante. Então as pessoas elas acabam indo pelo mais fácil, né? Que no começo é mais fácil, e depois estão infelizes, né? Estão depressivas, estão numa situação porque elas acabaram fazendo o que não fazia sentido para elas, né? Eu já tive também mentores que me orientaram a mudar certas coisas que eu fazia. Porque é mais fácil assim, ou porque todo mundo faz assim, porque senão vai demorar muito para você ter resultado. E hoje eu consigo ver que sempre que eu seguia esse tipo de conselho, simplesmente não dava certo para mim e me atrapalhava o meu alinhamento e eu demorava muito mais depois para me alinhar e para voltar a ser o que eu era e o que eu sou realmente, né? Então, assim, essa ideia de ir pelo que todo mundo tá fazendo é uma grande furada, uma grande furada. Nas redes sociais também, é raro ver autenticidade e individualidade, exatamente, exatamente. E aí vai muito essa ideia de, ok, a gente vê um pouco de inspiração, né? Acho que não tem nada de errado de você se inspirar, mas inspirar é algo que despertou em você que na verdade você já tem. E dificilmente vai ser igualzinho a outra pessoa, né? A gente vê muito disso de igualzinho, né? Então, como eu falei nas redes sociais também, né? No rádio, em muita coisa é muito igual e isso é decepcionante, né? É assim, mas eu entendo, como eu falei, eu entendo porque as pessoas estão vibrando no medo, né? Medo de ser rejeitado, na vergonha, enfim, muitas emoções aí que não são boas, não são construtivas, né? Então, esse seria, né, o primeiro portão aí da autoexpressão, que quando você desenvolve isso, quando você, vamos dizer, passa, né, por esse portão aí de individualidade, de expressão, você já libera, então já é mais fácil para você atrair prosperidade. Por mais que pareça contraditório, né, porque as pessoas acham, se eu fizer diferente, as pessoas não vão entender, as pessoas vão me julgar, as pessoas, enfim, tudo isso aí que a gente falou, na verdade é o contrário. Quando você consegue realmente se conectar com o seu eu autêntico, né? Você alcança a prosperidade muito mais rápido, né? Você consegue, não é nem dar salto quântico, até eu falei, eu postei algo assim esses dias que são voos quânticos, sabe? Você consegue coisas que você levaria muito mais tempo e você demoraria muito mais se você ficasse tentando estratégias e dicas de pessoas, de coisas que não fazem sentido para você, só para você seguir o caminho mais seguro, que na verdade não é seguro, né? Então, se alguém aí tiver alguma dúvida aí sobre esse tema, sobre autoexpressão, individualidade, pode colocar aqui que eu respondo e eu vou citar
os outros portões, né? Só vou citar, porque não vai dar para falar de todos aqui, mas basicamente, se você vê todo o meu trabalho, tudo que eu falo aqui, eu sempre abordo eles porque eles são a chave ou a base da prosperidade. E, inclusive, vai ter, todos eles vão estar, vai ter alguma coisa deles no curso Mudei de Rumo Financeiro. Então, claro, eu tenho o meu processo, eu tenho o meu passo a passo, mas, como eu falei, todas essas coisas são essenciais. Não é à toa que a maioria delas, ou todas elas, estão em grandes materiais aí que falam sobre prosperidade, tá? Então, deixa eu até riscar aqui, que eu já falei desse. Autoexpressão e individualidade foi o primeiro que eu falei. Lembrando, não tem ordem, tá? Outro é o do espírito, ou da intuição, que é, então, quando você desenvolve essa relação, esse relacionamento com o seu eu superior, né? Aí cada um chama como quiser, né? De Deus, de universo, mas é esse desenvolvimento que você tem, esse relacionamento que você desenvolve com o espírito, com isso que é além da matéria. E aí vem muito a ideia de confiança, de fé, né? Então, no meu programa, né, no curso Mudei de Rumo Financeiro, eu ensino bem certinho como você desenvolver mais essa confiança aí nos momentos que às vezes parece que as coisas não estão dando certo, parece que... Porque assim, gente, tem certas fases, né, da manifestação ou da atração, e uma delas é o que muitas pessoas chamam de período de prova, de provação, de teste, que na verdade não é nada disso. É como se fosse um mecanismo de segurança do universo para garantir se você realmente quer aquilo que você está dizendo que você quer. E é nesse momento que as pessoas desistem, que as pessoas mudam de meta, mudam de objetivo, e muitas delas nunca alcançam aquilo que elas queriam. Porque é nesse período que você precisa de confiança, de fé. Eu, ultimamente, até tenho mudado um pouco a minha ideia sobre a palavra fé e confiança, e eu tenho falado certeza. Porque quando você está realmente alinhado para atrair o que você quer, você não tem nem mais confiança nem fé. Já é uma certeza. Você sabe, você não duvida, né? Então, é nesse estado que você precisa estar. E isso é o que a gente desenvolve, então, nesse portão aí do espírito, que eu vou tratar sobre isso em 2 módulos do curso, para realmente você desenvolver essa confiança, essa certeza, né? Então não é em confiança, é uma certeza. Porque quando você alcança esse ponto de certeza, é fato que seus desejos vão se manifestar. Ok, pessoal? Entenderam aí um pouquinho do portão aí do espírito? O outro é o do corpo, que é o que muitas pessoas ignoram. Então, muitas pessoas acabam ignorando esse portão quando entram aí para o mundo de espiritualidade, né? As pessoas acabam ignorando esse... É como se... E o corpo, gente, não é... Deixa eu explicar, porque eu me atropelo às vezes aqui falando. O corpo não é só o corpo, é o mundo da matéria. Você tem que desenvolver isso, você tem que passar a abrir também esse portão. Quando a gente fala corpo, é as coisas aqui desse plano, né? Inclusive o seu corpo, porque se você não ama seu corpo, se você não aceita seu corpo, dificilmente você vai conseguir manifestar os seus objetivos. No sentido de... deixa eu explicar melhor. Porque assim, gente, às vezes, né, as pessoas entendem prosperidade e dinheiro. Então a pessoa tem dinheiro, ela é próspera. Não sempre. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem dinheiro, mas ela vive infeliz, ela vive para baixo, ela se apega àquele dinheiro que aquilo ali, para ela, vale mais que tudo, e ela não gasta, ela não se permite usar. Enfim, tem vários extremos, né? E isso que é o legal ali dessa ideia dos 8 portões, porque às vezes a pessoa tem alguns abertos e outros não. Então, às vezes,
a ideia dos 8 portões é que quando você passa por eles, né, usando esse termo, você consegue realmente ser próspero de dentro para fora. Então não é só uma área, uma parte, né? A ideia de prosperidade como um todo. Então, essa ideia do corpo, muitas pessoas elas têm dinheiro, mas elas se odeiam, elas não se amam, enfim, e isso acaba bloqueando, né, partes por onde a prosperidade poderia entrar, né? Então a ideia de prosperidade que eu sempre falo aqui é realmente como um todo, né? É você se sentir livre, né? Financeiramente livre, mas livre de dentro para fora também, porque muitas pessoas com quem eu já trabalhei, apesar de elas terem o dinheiro, verem o dinheiro sempre entrando e nunca faltar, elas viviam em falta. Então, oi Marta, então assim, é interessante você ver dessa maneira, por isso que a gente fala desses 8 portões aí, porque às vezes as pessoas elas têm uma coisa, têm outra, mas elas não desenvolveram todas essas coisas, tá? Então, voltando ali ao portão do corpo, né, do físico, da matéria, como eu estava falando, é muito importante você se aceitar, você amar o seu corpo, porque você leva ele para todo lugar. Então, assim, imagina você levando uma coisa que você não gosta para todo lugar. Você vai ficar com aquela energia ruim, né? Então, assim, ame o seu corpo do jeito que ele é, né? Se você sente que você quer mudar ele, ok, faça a sua parte para mudar, né? Mas é importante você ter um relacionamento bom com o seu corpo, porque ele é exatamente como o dinheiro, né? Você leva ele para... O dinheiro também, ele tá em todo lugar, né? Se você tá me vendo agora, você vive aí num mundo onde o dinheiro tá em todo lugar, né? Ou qualquer coisa que você olha, você pode representar, você vai lembrar, né, de dinheiro em algum momento, né? Para você se manter, para você comer, para você tá me vendo aqui, você precisa do dinheiro para pagar a internet, enfim. Então, o dinheiro também tem em todo lugar. Se o seu relacionamento com o dinheiro não for bom, dificilmente em outras áreas vai ser, porque você vai ficar emitindo aquela energia negativa, né? E a energia negativa que você emite, ela acaba vindo, né? Independente do para o que você está emitindo, no caso assim, é por causa do dinheiro. Mas às vezes isso vai refletir no seu relacionamento, em outras áreas da sua vida, né? Então, o corpo é a mesma coisa, porque você leva o seu corpo para todo lugar, né? Então, é interessante desenvolver, abrir esse portão também. E muitas dos nossos bloqueios, eles ficam no corpo, né? Eu não sei se vocês conseguem já sentir isso em vocês, mas às vezes você tá pensando em algo ruim, ou você tá passando por uma situação ruim, e isso se manifesta no seu corpo. Mesma coisa quando você tá trabalhando por algum bloqueio, você tá trabalhando em liberar algum bloqueio que você tem mental, né? E o que acontece? Às vezes você sente no corpo essa energia negativa sendo liberada. Então isso já aconteceu comigo muitas vezes, assim, eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça, e nos últimos dias eu tava trabalhando muita coisa em mim, e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Então, durante o período que eu tava trabalhando por um certo, né, em liberar um certo bloqueio, eu tava sentindo essa dor de cabeça, e eu tava pensando, mas eu tô me alimentando direito, eu não mudei nada, enfim, na minha rotina, né, e o que era? Era esse bloqueio sendo eliminado. Então, assim, o corpo, ele representa muito, né? Inclusive, no curso Mudei de Rumo Financeiro, eu vou ensinar uma técnica onde você engaja o seu corpo para liberar bloqueios. Então, é bem interessante, porque muitos bloqueios estão no corpo, né? A gente consegue usar o nosso corpo para liberar certos bloqueios. Deixa eu ver aqui o comentário. Obrigada a me ouvir sobre amor próprio e sobre as energias maravilhosas que temos. Isso aí. E eu ainda nem falei sobre amor próprio, tá? Tô falando porque, assim, o amor próprio, ele vai muito além do corpo, né? Às vezes as pessoas... Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, tá? Como fala? Desafios de amor próprio.
Aí as atividades são você se olhar no espelho, você não sei o que, se vestir de tal jeito e amar o seu corpo. Amor próprio não é relação. Também, né? Tem a questão do corpo, mas é muito além, tá? Então tem a. Já vou falar disso então, né? Já que veio à tona. Um dos outros portões é o amor próprio, tá? O auto-amor, né? Que é muito além do corpo, né? O auto-amor é você de dentro para fora, você se vê com valor, né? Você, enfim, vocês entendem, né? É você se valorizar e você, eu gosto de falar de outra maneira, é você ver que o seu valor é tão grande que você nem tem preço, né? Que o seu valor é gigante. Então, o auto-amor é muito além do que o corpo, é você começar a ver e a valorizar a sua presença, né? Quando você realmente desenvolve esse auto-amor, você começa a prestar muita atenção no que você pensa, no que você fala, com quem você anda, que coisas você deixa entrar na sua vida. Você é muito mais seletivo àquilo que você ouve, àquilo que você assiste, porque você se valoriza tanto, né, que você não se permite estar na presença de coisas que não te fazem bem. Então, esse é outro portão, né, que é um desses portões aí da prosperidade, que é o auto-amor. Pessoal, tá fazendo sentido? Comentem aí que eu tô vendo algumas pessoas entrando aqui. Quem tá aí ao vivo me assistindo, comenta aí. Outro dos portões é o portão do perdão, né? Que é a ideia de você se perdoar. Porque, na verdade, às vezes eu acho engraçado isso, né? No passado eu pensava assim, você tem que perdoar o outro, né? Que a gente aprende isso, né? Pelo menos eu tenho um background cristão, né? Minha família é católica, então a gente aprende muito sobre, você tem que perdoar não sei quantas vezes, mas na verdade o perdão nunca é pro outro, é pra gente, né? Então, o perdão, na verdade, esse portão do perdão, ele é sobre deixar ir, né? Porque na verdade quando a gente sente algo ruim por alguém, por alguma situação, é porque a gente queria que fosse diferente, a gente insiste naquilo, a gente não aceita como é. Então a gente precisa aceitar as coisas como são, ou seja, a gente precisa aceitar o que foi, né? Então a gente precisa deixar ir. Mas isso na verdade é pra gente, não pro outro, né? Então esse portão aí do perdão, na verdade é isso. É a ideia de você deixar ir as coisas que você fez e que você não se orgulha, que você fez e você gostaria de ter feito diferente, ou quando você, uma das coisas, né, vou comentar aqui, das minhas clientes, geralmente, por elas terem sido inocentes em alguma situação, né, como eu falei para vocês, a gente segue conselhos que não são legais, né, a gente erra tentando acertar, então muitas pessoas elas ficam batendo nessa tecla de eu queria que fosse diferente e eu não deixo ir, né? A pessoa se agarra naquilo tentando mudar. E na verdade, quando ela deixa ir e foca no agora, ela consegue mudar, né? Muito sentido, maravilha. Perdão é um sentimento muito complicado. Ainda tenho que trabalhar esse meu lado sempre muito comigo mesmo por conta do perdão. Então, sobre o perdão ainda, no meu curso, né, no Modelo Financeiro, eu também vou ensinar uma técnica muito legal para você se libertar de energias negativas que você tem sobre erros que você cometeu, né, e sobre pessoas, né, às vezes a gente tem mágoas, né, sentimentos aí ruins para algumas pessoas, né, com algumas pessoas, e isso bloqueia demais a prosperidade, porque a gente fica com a nossa energia lá. Então, eu vou ensinar uma técnica bem legal também, e principalmente sobre você, como eu falei, sobre as coisas que você fez, né, porque na questão de prosperidade, de dinheiro, onde eu vejo que as pessoas ficam patinando, é muito
no passado delas, assim, do que elas fizeram que elas deveriam ter feito diferente. Então, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que, enfim, uma dívida, algum erro financeiro, alguma coisa que elas fizeram e não conseguem deixar isso ir, não conseguem focar em mudar isso agora, né? Então, a gente vai aprender sobre isso, como deixar ir. E aí que tá esse portão do perdão de deixar ir. Vamos para outro, então. Outro aqui é o da liderança. Então, esse é muito legal, porque esse tem a ideia de você tomar conta da sua própria vida, de você tomar o seu poder de volta, de se responsabilizar. Essa é a ideia de você parar de olhar para as coisas, parar de se vitimizar, né, de se sentir como uma vítima. E aí, quando você consegue realmente isso, você realmente se torna o líder da sua vida, né? Essa que é a ideia de liderança, tá? Então, deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre esse portão, assim, para conseguir exemplificar para vocês. Eu acho que o mais importante, em geral, dessa ideia de liderança é essa coisa de você parar de ver os outros como vítima também. E aí, quando você consegue mudar isso, né, quando você para de se ver como vítima, você não consegue mais ver os outros como vítima, porque você consegue identificar o que elas estão fazendo, né? E que você também fazia. Então, você não sente mais pena, né? Porque assim, quando você sente pena por alguém, você só tá fazendo um desfavor, né? Então, assim, você tem que olhar pro outro com a capacidade que você sabe que essa pessoa tem. A mesma capacidade que você tem, que você teve para mudar a sua vida ou para conseguir qualquer coisa, a outra pessoa também tem. Então, isso também é interessante com a ideia de ter uma diferença muito grande entre caridade e solidariedade. Então, hoje eu já olho para caridade com um olhar que não é legal. Caridade é como se você fosse ajudar o outro porque ele não tem capacidade, né? Você é melhor, você sabe mais, você consegue mais, então eu vou lá e vou ajudar, coitado. Não. O interessante é solidariedade, que é você olhar para a pessoa e dar a mão e convidar ela, né, se ela quiser, ajudar ela a se empoderar, ajudar ela a mudar de vida. Então, isso são detalhes que fazem muita diferença, né? E a liderança é isso, é entender que cada um é líder da sua própria vida. Você precisa desenvolver isso, você precisa realmente não só falar isso, mas sentir dentro de você. Quando você sente isso, realmente, você começa a olhar o mundo por outros olhos, né? Você começa a olhar, tudo parece que é diferente, tudo parece que é novo, porque você saiu dessa caixinha de vítima. Porque quando você entende que tem uma vítima, você entende que você não tem poder, né? Naturalmente, se alguém tá te fazendo algo que você não permitiu energeticamente, né? Lembrando que é sempre energeticamente que a gente atrai as coisas. Você não tem poder, na verdade você tem, né? Então, muitas pessoas não gostam, né, quando a gente fala sobre isso, de que não existe vítima, mas isso vai muito também da pessoa trabalhar ali aquela ideia de deixar ir, do perdão, né? Então, uma coisa tá ligada com a outra, né? Por isso que é interessante ver todos esses aspectos, né? Então, e no meu curso Mudança Financeira a gente vai ver todos, tá? Vamos pular pro próximo aqui. O outro, então, é dos extremos, que na verdade tem vários nomes, assim, tem mais de um nome às vezes, mas seria dos extremos ou do amor à humanidade, que ele fala sobre o contraste, né? Então, se você já é familiarizado aí com lei da atração, com manifestação, você deve saber aí sobre contraste. Então, sempre que a gente vive alguma coisa que a gente não gosta, a gente tá criando aquilo que a gente gostaria, né? Então, você tá
tendo a oportunidade de criar algo que você gostaria. E depende de você, né? Quando você experiencia alguma coisa que não te agrada, você pode focar nisso que não te agrada, ou você pode criar algo novo, né? Algo diferente. E aí também vem a ideia de se expressar, da individualidade, de você criar coisas novas, né? Então, esse que seria o portão de você, o portão dos extremos, é você entender esses extremos e parar de ver as coisas como, de novo, né, também a questão de vitimização. Você parar de olhar para as coisas como boas e ruins, né? Apesar de a gente usar esse termo muito, né, nessa vida que a gente vive no mundo físico, mas de um modo espiritual e energético, você olhar para essas coisas como que elas fazem o equilíbrio do nosso mundo, da nossa experiência, e só assim a gente consegue evoluir, vendo coisas que vão mostrar pra gente de um jeito e a gente vai e cria outro, né? E nada disso precisa ser... a gente não precisa ficar nessas coisas, a gente pode perceber e fazer diferente. Você não precisa passar por uma situação ruim para identificar que existe ela e para criar outra nova, né? Você precisa só tá sempre tá presente, né? Tá em você, tá consciente das coisas para criar as coisas novas. Então, essa ideia de extremos é isso, né? E de amor à humanidade é porque você vai entender, então, que a ideia também de que cada um tá criando e vivendo aquilo que consegue criar no momento, né? Que é o que a pessoa tá querendo criar, na verdade, no momento. Não sei se eu consegui explicar direito esse, porque ele é assim meio confusinho, mas é basicamente isso, dos extremos. Escrevam aí pra mim se fez sentido esse, que daí eu vou explicar rapidinho o último pra vocês. Bom, o último, tô vendo pessoas entrando, mas ninguém está comentando mais. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Bom, o último, a Marta disse sim, beleza. Então, assim, o último, ele é o da receptividade. Ou seja, né, o quanto você tá disposto a receber, o quanto você tá aberto para receber. Porque muitas vezes a gente fala que a gente quer alguma coisa, mas lá no fundo a gente não tá aberto para receber aquilo. Então a gente não se preparou para receber aquilo. Tá? Beleza, Ju. Então assim, a gente não se abriu, né? Então é muito importante você desenvolver isso, essa ideia de receber e se abrir para receber, entender o que é isso, né? Por isso que no medo também, medo do quão diferente as coisas vão ficar depois que você receber alguma coisa, né, que você pediu, que você queria. Por isso que no meu curso Mudei Financeiro eu falo, tem um módulo que se chama Muito Além da Lei da Atração, porque ali a gente vê vários paradoxos, né, várias coisinhas da lei da atração que não ficaram claras, que muitas pessoas, né, que eu conheço, que eu tive a chance de conhecer, alguns dos meus clientes, outras pessoas que eu acabei conversando, né, elas me falam que já leram todos os livros de lei da atração, já fizeram vários cursos e treinamentos e veem vídeo, fazem isso, fazem aquilo e não conseguem resultados. E é basicamente por causa disso, de que a pessoa ela não aprendeu a fase de receber, não aprendeu como receber. E isso é muito energético, é uma transformação energética que você precisa ter dentro de você, né? Então, no curso eu falo muito além da lei da atração, porque eu acabo juntando coisas que não são faladas, né, no mundo aí da lei da atração, que são importantes para você receber, para você manifestar, para você atrair. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Às vezes queremos mais o medo.
Mas o medo nos para. Isso acontece comigo. Uhum. Acontece com o que especificamente, Marta? Se você quiser comentar aí, comenta e a gente conversa um pouquinho mais. Mas a ideia do medo, né? O medo tá em todo lugar, né? Se você for ver basicamente todos esses portões aí que a gente tratou, que a gente falou agora, o medo pode estar presente sendo um inimigo, né? Mas a ideia então da receptividade é você se abrir para receber e você entender onde que está isso nos passos da manifestação, que é você não só superar o medo, né? É muito importante isso, mas também você criar o seu espaço para receber, é você se preparar para receber. Eu lembro que uma vez eu li um livro que eu não consigo lembrar agora, mas a autora ela dá um exemplo. É um livro muito antigo, muito antigo, sobre manifestação. Ai, se eu chutar o nome não vai estar certo, não lembro. Depois se eu lembrar, enfim, coloco aqui no comentário alguma coisa. Mas ela dava um exemplo sobre receber, né? Ela dizia assim, receber e ter certeza, né? Ela dizia que ela queria um rádio, enfim, esse livro é bem antigo, então na época um rádio era algo tipo que ninguém tinha, né? Então ela queria um rádio e o que ela podia fazer para se preparar para receber? Então ela comprou uma escrivaninha ou liberou um espaço na casa dela para onde ela ia colocar o rádio. Então esse é um exemplo bem simples assim, mas a gente tem que pensar energeticamente em coisas grandes da nossa vida, as coisas que a gente quer, como que a gente pode criar um espaço, como que a gente pode se abrir para receber as coisas que a gente quer na nossa vida e demonstrar para o universo que a gente está preparado, né? Então, nesse portão da receptividade também, pelo menos no meu curso, né, eu vou explicar muito sobre as energias masculina e feminina do universo, né? Porque na verdade todo mundo tem essas duas energias e a gente usa para certas coisas na nossa vida, né? A gente usa para manifestar e para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, para atrair, né? Nem para fazer acontecer. E na manifestação, né? A arte da manifestação, você tem que trabalhar com essas duas energias. Então, isso geralmente nos materiais de lei da atração não falam. Então, no curso vai ter um módulo muito além da atração, onde eu vou explicar melhor isso. Mas assim, tentando resumir aqui só para vocês não ficarem assim no ar e não entenderem, é basicamente essa coisa de você tem que ter certeza do que você quer, então você tem que ter muita clareza do que você quer e você é como se você não quisesse nada menos que aquilo. Você tem que estar num estado energético que ou você recebe isso ou você prefere não receber nada, né? E às vezes as pessoas acham que assim, não, eu tenho que me abrir para receber qualquer coisa e tal. Não, você tem que estar num estado de como se você estivesse comandando algo, comandando esse desejo, essa manifestação. Então é isso que você quer, né? E você não vai aceitar nada menos, né? Se você soubesse que você tem o poder para manifestar aquilo que você quer, você ia aceitar qualquer coisa? Não, né? Você ia aceitar exatamente aquilo que você quer. E às vezes as pessoas elas acabam se sabotando porque elas acham que elas querem alguma coisa e elas acabam por falta de confiança, né, nelas, falta de certeza, de fé, elas vão para outra coisa, elas escolhem outra coisa, porque é mais fácil, é mais racional, é mais atingível, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, é mais lógico que elas vão conseguir. Então, não é aquilo que elas querem. Então, a energia delas para atrair vai ser baixa, vai ser péssima. Elas não vão conseguir atrair aquilo, porque a energia do desejo, do nosso desejo, tem que ser alta.
tem que ser uma energia alta para atrair. Então, essa ideia de criar um desejo seria basicamente a energia feminina do universo, né? E aí no curso eu vou mais a fundo, aqui eu tô falando mais assim por cima, né? E a feminina, então, é isso, é você ter o desejo bem certo e você criar esse container para receber, né? A mesma coisa para uma mulher que tá grávida, né? Ela vai desenvolver o corpo dela para receber uma criança, né? Para gerar, né, a criança. Então, é basicamente isso. Você, com o seu desejo, você também tem que gerar, você tem que criar um ambiente favorável para o seu desejo crescer, né? Para o seu desejo florescer, para ele acontecer. Então, basicamente isso de receber. Então, além de superar o medo e de autossabotagem que às vezes a gente tem, também é fazer isso, é você criar esse espaço favorável para receber, né? Deixa eu ler os comentários aqui. A Marta diz: medo do futuro, do novo. Eu sei que será bom, mas como nunca saberei se o incerto é certo, mas trabalho todos os dias do lado dos medos e tento transformar o lado negativo para o positivo sempre. Tá, então você falou que tem medo do futuro. Eu tô lendo aqui de novo. O que me chamou a atenção aqui, você falou que trabalha todos os dias do lado dos medos, né? E tenta transformar o negativo para o positivo. Tá, o que você faz aí todos os dias que você falou que faz esse trabalho? Se você tiver aí ainda, me responde aqui, mas o que você precisa olhar? Porque às vezes a gente vê assim, quando eu falar eliminar o medo, né? Não é como assim se o medo, né, ou qualquer sensação negativa que a gente tem, como se fosse um vilão, né? Porque daí de novo a gente cai naquela ideia da vítima, né? Qualquer coisa negativa, qualquer medo, qualquer emoção negativa que você tiver, ela tá aí para te ajudar, para você ver onde você precisa crescer, onde você precisa deixar ir, o que você precisa deixar ir. Então, você tem que olhar para isso, o que está dizendo? Na verdade, você não precisa focar em transformar em outra coisa. Você precisa olhar para esse medo e entender primeiro onde é que está a raiz dele, porque se você não trabalhar a raiz, ele vai se manifestar em várias coisas, né? Em várias áreas da sua vida. A gente precisa olhar para a raiz e transformar esse medo, né? Transformar isso que você tá sentindo, né? E não ignorar, porque assim, que eu vejo muito, né? Que é outra coisa que também, por causa disso, muitas pessoas acabam não entendendo muito do que eu falo, e muitas pessoas não gostam do que eu falo, da ideia de você evitar essa coisa de ser 100% positivo 24 horas por dia, porque você não vai conseguir ver onde você tem para evoluir, e você acaba caindo naquela de ficar fazendo afirmação, de você ficar repetindo coisa, e aí vai de novo para aquela ideia de não expressar sua individualidade, porque como você vai expressar sua individualidade se você vira um papagaio, um robô aí, né, falando coisas que não fazem sentido para você. Você precisa ver o que está acontecendo com você e eliminar, transformar isso, né? Transformar, porque na verdade a gente não elimina, né? A gente usa esse termo, mas na verdade é sempre uma transformação que acontece. Você precisa transformar aquilo e olhar para isso, né? Para a raiz, não tentar não tentar passar por cima disso, né? Não sei se fez muito sentido aqui, porque certas coisas assim interessante a gente conversar, né, um a um, porque assim, isso é aquilo, às vezes não faz sentido. Então, pessoal,
Eu vou finalizando a live aqui. Tá me dizendo que tá acabando o tempo. Eu não sabia nem que tinha limite de tempo, mas deve ter. Então, quero agradecer aí a presença de vocês, quem estava ao vivo, quem comentou. Quem vai assistir o replay também comenta aqui. E um beijão, até a próxima!